Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe foi criado pela Constituição Estadual de 18 de maio de 1892, sob a denominação de Tribunal de Relação. Ao longo desses 126 anos de história, o Poder Judiciário sergipano passou por diversas transformações, impostas pelas mudanças vividas no Estado e no Brasil. A atual sede do Palácio da Justiça fica situada na simbólica Praça Fausto Cardoso. A arquitetura de bases sólidas do tribunal sustenta a harmonia de um dos poderes do nosso Estado, que foca no atendimento eficiente ao cidadão que nos procura todos os dias. Foi entre as paredes deste monumental prédio e os anexos que desde 2009 foram desenvolvidas ações de 2 ciclos de planejamento estratégico dessa instituição. Foi na gestão do desembargador Roberto Porto que o TJSE iniciou pela primeira vez o cumprimento das metas nacionais do Poder Judiciário. Ao cumprir a Meta 1 de 2009, o presidente criou um planejamento estratégico plurianual, chancelado pelo Tribunal Pleno, iniciando uma cultura que já vinha amadurecendo no Tribunal de Justiça de Sergipe nos últimos anos e possibilitando a construção de melhoria contínua pela integração e foco para melhor atender a sociedade sergipana. O primeiro desembargador a assumir a presidência do Comitê de Planejamento Estratégico foi o desembargador Cesário Siqueira Neto. Tive a honra de presidir o comitê durante os anos iniciais e foi uma grata satisfação e, ao mesmo tempo, um trabalho árduo. Apesar do Tribunal de Justiça já contar com um planejamento estratégico natural, advindo de anos e anos de boas administrações, mas foi uma experiência nova tê-la regulamentado e, com isso, passamos por alguns momentos difíceis, porque não tínhamos nenhuma diretriz a respeito das condições, dos requisitos, da forma de trabalho. Então foi um desafio enorme, mas ao longo daquele tempo nós cumprimos esse desafio de forma satisfatória, instituímos várias diretrizes de planejamento estratégico que hoje estão em prática, já em execução, isso é fantástico. Em 2011, o desembargador José Alves Neto assumiu a presidência da Justiça Sergipana. Entre as metas da gestão, a continuidade das ações e projetos institucionais do TJ de Sergipe e um destaque para a premiação dos servidores. Eu me lembro de uma coisa muito importante, que faz parte do planejamento estratégico, que foi dar mais incentivo aos servidores, com premiação. Essa premiação já existia antes da minha administração, para juízes e servidores. Mas, no entanto, eu quis dar mais ênfase a essa premiação, fazendo premiando novamente, como se fosse premiar novamente, através de um troféu que foi dado a todos aqueles que receberam, que fizeram jus à premiação. Isso foi uma demonstração de um reconhecimento público do Poder Judiciário para com os funcionários e magistrados. Neste período, o Poder Judiciário de Sergipe já era reconhecido nacionalmente pela eficiência e pela excelência no cumprimento das metas. À frente da Corregedoria Nacional de Justiça, eu trabalhei com todos os índices de produtividade, os índices de otimização e pude comprovar isto em relação ao Tribunal de Justiça de Sergipe. Então, várias vezes me disseram que isso aconteceu porque Sergipe é um tribunal pequeno, é um estado pequeno. Mas eu fiz a avaliação de que não é somente isso, porque nós temos outros tribunais tão ou menores do que Sergipe, como, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, e não tem a mesma performance. Por que isso? Foi eu avaliar. E eu verifiquei o seguinte: Sergipe saiu primeiro na informatização.
E isso deu um ganho de qualidade ao trabalho do tribunal muito grande. Foi um salto de qualidade, porque ele se informatizou primeiro. Com a aposentadoria compulsória do desembargador José Alves Neto, o mandato 2011-2012 foi concluído pelo desembargador Osório de Araújo Ramos Filho, 7 meses de um período que ficou marcado na história do Judiciário de Sergipe e do Nordeste. Foi um período muito interessante e eu acredito muito no planejamento estratégico. E fruto desse trabalho que o tribunal realizou, nós realizamos aqui em Sergipe, pela primeira vez, o 4º Encontro Nacional do Poder Judiciário, quando na época era presidente do Supremo Tribunal Federal o ministro Carlos Brito, também presidente do CNJ, e foi um fato marcante para o estado de Sergipe e para o Nordeste. Ali se objetivou, naquele encontro, o aprimoramento do Poder Judiciário, não é? A dinamização exatamente desse mesmo poder. E também foi um trabalho muito interessante que se realizou com a implantação da gratificação, da interiorização. Foi um ato, na época, pioneiro, inovador, que permitiu que se mantenha, né, o servidor exatamente na comarca do interior, o servidor satisfeito, agraciado pelo trabalho que ele realiza, mas tudo isso fruto de um planejamento estratégico bem elaborado, consciente e que já tem uma tradição no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Em 2013, para um novo biênio, assumiu o Poder Judiciário o desembargador Cláudio Dinar Deda Chagas. Entre os desafios, preparar a Justiça Sergipana para um novo ciclo de planejamento. Olha, durante esse período, eu comecei a minha gestão em 2013, fevereiro de 2013 a fevereiro de 2015. O Conselho Nacional de Justiça estabeleceu uma série de metas. Eu peguei a meta que ia até 2014 e a meta de 2015 a 2020 foi na minha administração. Inclusive houve a participação de vários desembargadores e da sociedade em geral, que estiveram presentes. A Secretaria de Segurança Pública, esteve presente também o Ministério Público, e isso fez com que a gente refletisse a respeito daquelas metas, discutíssemos para encontrar uma solução viável aos problemas daquele momento. No Comitê de Planejamento Estratégico também tivemos mudanças. O desembargador Luiz Mendonça assumiu a presidência do comitê com a oportunidade de comandar a transição dos ciclos estratégicos. O que eu vi de interessante nesse momento de transição e de mudanças, até por imposição do novo Código de Processo Civil, dentre as modificações que eu entendi de maior importância, a participação, naturalmente, do sindicato, porque representa a vontade de todos os servidores, e inclui aí a magistratura e os próprios servidores. É uma participação importante porque é a oportunidade de ouvirmos a manifestação deles, o interesse deles sobre tudo que está se planejando dentro de uma instituição tão importante que é a Magistratura Nacional. Eu vejo no planejamento estratégico uma das ferramentas mais importantes dos tribunais no Brasil. Sem isto, nós ficaríamos numa balança do vai e vem, de retornar. Então, eu acho que é essencial para toda a administração pública.
Logo após a passagem pela presidência do comitê, o desembargador Luiz Mendonça assumiu a presidência do Poder Judiciário de Sergipe com o desafio de comandar a instituição que iniciava um novo ciclo de planejamento. E eu acho muito importante a pessoa que precede a uma presidência passar pelo planejamento estratégico, porque já visualiza o que foi feito, o que está feito, o que pode melhorar, e a orientação realmente, essa ampla discussão, levará com certeza a uma decisão acertada dos gestores dos tribunais no Brasil. Durante a gestão do desembargador Luiz Mendonça no TJ de Sergipe, a desembargadora Yolanda Guimarães assumiu o comando do Comitê de Planejamento Estratégico. Ela conduziu os trabalhos dos 2 primeiros anos do novo ciclo, um ciclo que vem preparando a Justiça Sergipana através de 11 macro-desafios. Nesse período, foram iniciadas as execuções de novos projetos, ações e programas para que fossem atingidos objetivos estratégicos da instituição, com foco: atender a missão de realizar a justiça de forma célere e eficiente. Atualmente, o planejamento se encaminha para o final do segundo ciclo, 2015-2020, e estamos progressivamente simplificando projetos e processos com foco para cumprimento das metas estratégicas. O Comitê de Planejamento agora é comandado pelo desembargador Diógenes Barreto. Nós estamos caminhando agora para a finalização do segundo ciclo, que é do 2015 a 2020. Estamos na reta final. E durante esse período, a gente percebe um certo amadurecimento dos que integram o planejamento estratégico do Tribunal de Justiça. E com isso, com esse processo de amadurecimento, a gente consegue hoje simplificar os processos, mas sempre com o objetivo de cumprimento das metas estratégicas. E numa feliz coincidência, nesse 10º encontro, o presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe é o desembargador Cesário Siqueira Neto, que comandou o primeiro encontro como presidente do Comitê Gestor. Como todos sabem, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe é o menor tribunal do país e também Tribunal de Justiça de um estado pequeno, um estado pobre, de parcos recursos financeiros. Mas nada disso impediu que nós pudéssemos cumprir todas as metas estabelecidas pelo CNJ, alcançando um IPC-JUS de 100% e que viéssemos a ser premiados como um único tribunal do país a receber o selo diamante. Isso é de uma importância enorme, porque demonstra a abnegação, demonstra o compromisso de todos os servidores e de todos os magistrados do Poder Judiciário do Estado de Sergipe para com uma otimização da prestação jurisdicional. Assim como em 2017, o Poder Judiciário de Sergipe termina 2018 como o único tribunal estadual a conquistar o selo diamante do CNJ, o reconhecimento máximo ao trabalho engajado dessa instituição. O próximo presidente do Poder Judiciário vai ter a missão de finalizar o atual ciclo de planejamento. O Tribunal de Justiça de Sergipe tem uma tradição de continuidade dos trabalhos realizados nas gestões anteriores. Vamos continuar, vamos cumprir, respeitar o planejamento estratégico, vamos dar continuidade aos programas e projetos que estão sendo realizados na administração anterior, porque isso fez com que o Tribunal de Justiça conseguisse o selo diamante. É muito importante para o tribunal esse reconhecimento e o trabalho que nós vamos realizar, aprimorando o que for necessário, incentivando a continuidade do que precisa ser dado continuidade, mas nos levará a uma posição também importante nos próximos anos.
Senhoras e senhores, planejar estrategicamente significa usar os recursos disponíveis de forma eficiente, aumentando a produtividade de uma organização. A gestão estratégica, processo de execução e acompanhamento do planejamento estratégico, é um dos principais desafios enfrentados pelos gestores das instituições. Por este motivo, realizar bem o planejamento estratégico é vital para se alcançar os grandes resultados que almejamos. O Tribunal de Justiça de Sergipe vem aprimorando esse modelo desde 2009 e já conseguiu colher muitos resultados, conforme retrospectiva apresentada no vídeo de abertura. Não por acaso, neste ano, atingimos o índice de produtividade comparada histórico de 100%, sendo reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça como um dos tribunais mais eficientes do país. E aqui eu até corrijo o discurso, o mais eficiente do país. Concluímos o ano sendo laureados com o selo Justiça em Números Diamante, pelo segundo ano consecutivo, mais uma vez como o único Tribunal de Justiça, mas precisamos continuar evoluindo. O futuro de qualquer instituição nada mais é do que o resultado das ações que estão sendo realizadas agora. Dessa forma, o planejamento estratégico lançará as bases para a construção de um futuro de sucesso e a geração de um ambiente mais propício para mudanças, incluindo-se as inovações necessárias. No caso do Brasil, diante deste cenário de crise política e econômica, onde os recursos estão cada vez mais escassos, inclusive com previsões de redução de crescimento do PIB, um bom planejamento é ainda mais essencial para auxiliar as instituições a utilizarem melhor suas capacidades e minimizarem as perdas em atividades desnecessárias. Estamos concluindo a segunda fase do ciclo planejado em 2014. Podemos assim afirmar que os resultados até aqui alcançados confirmam que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe não só persegue, como vai alcançar os grandes objetivos estratégicos propostos, destacando-se, entre outros, objetivos tão demandados pela sociedade, como, por exemplo, o de combate à corrupção e à improbidade administrativa, males que assolam o nosso país, a adoção de soluções alternativas de conflitos, grande projeto que o CNJ tem colocado em prática, e que o nosso NUPEMEC, nosso SEJUSC, vem desempenhando tão bem. A gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes, o impulso às execuções fiscais e cíveis e o aprimoramento da gestão da justiça criminal. Nesta 10ª edição do Encontro Anual de Planejamento Estratégico, podemos dizer que a nossa cultura estratégica está bem consolidada. Porém, é preciso criatividade e coragem para desbravar novas fronteiras, a fim de criar um judiciário cada vez mais acessível e eficiente. Essa é a razão da escolha do tema inovação. O tema do evento propõe uma reflexão profunda sobre o nosso papel institucional, de forma que se possa entregar mais com menos recursos, com o objetivo de garantir um judiciário mais operativo, através da busca inteligente por soluções inovadoras que atendam aos anseios da sociedade, por uma justiça célere e, acima de tudo, eficiente. Afinal, a inovação nos processos de trabalho, nos procedimentos, nas tecnologias implantadas é o caminho para a melhor utilização dos nossos recursos humanos e financeiros, com um potencial significativo de ganhos na produtividade e efetividade da prestação jurisdicional. Agradeço, assim, a presença de todos e declaro aberto o 10º Encontro Anual de Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Muito obrigado. Hoje nos reunimos com o propósito de celebrar conquistas decorrentes do esforço contínuo dentro da estratégia seguida pelo Poder Sergipano, dos quais destaco os objetivos estratégicos em rota de alcance, as metas atingidas, as ações de projetos concluídos no prazo, os novos projetos para os próximos ciclos anuais e, principalmente, a sedimentação da nossa cultura de gestão estratégica. Nesse sentido, agradeço aos demais membros do Comitê Gestor do Planejamento Estratégico, aos gestores de macro desafios, aos gestores de projetos estratégicos e respectivas equipes. Aproveito ainda para enfatizar a expansão da cultura estratégica e reconhecer publicamente o esforço dos nossos dedicados magistrados e servidores
em prol do alcance da nossa missão e visão de ser um judiciário acessível, que promova a prestação jurisdicional de forma séria, transparente e de qualidade. Vocês incorporam o mais importante valor institucional definido em nosso mapa estratégico, que é o compromisso. Destaco o acurado trabalho do Comitê Gestor do Planejamento Estratégico deste Poder Judiciário, que durante o mês avaliou as metas, as melhorias dos indicadores e de todos os diagnósticos dos projetos ligados aos seus macros desafios, proporcionando uma eficiente análise do desempenho e concentração dos recursos para sanar as maiores dificuldades dos projetos e programas. Os esforços empreendidos no biênio 2017-2018, dentro desse segundo ciclo do nosso planejamento estratégico, contaram com a ampla participação deste tribunal, com foco na melhoria da área, objetivando o alcance dos macros desafios do Judiciário Nacional pelo quinquênio de 2015 a 2020, com foco na conciliação, nas demandas repetitivas, no combate à corrupção, no aprimoramento da gestão da justiça criminal e no impulso à execução, buscando atender aos anseios da sociedade quanto a um judiciário mais célere e eficiente. Nesse grande caminho da gestão estratégica, nos encontramos no momento de fortalecer a cultura da inovação, enquanto uma premissa da estratégia, para não perdermos de vista a tão batalhada eficiência. Posso afirmar com segurança que soluções inovadoras e criativas são imprescindíveis para trilhar a produção de melhores resultados com menos recursos. Afinal, nas palavras de Platão, aspas, a necessidade é a mãe da inovação. Fechou aspas. Este é o momento de exercer a nossa criatividade para pensar além do horizonte, inovar e efetivamente promover um conjunto de soluções aos objetivos estratégicos que possam trazer ganhos consideráveis. Mas existe ser árdua a missão de pensar e agir assim. A boa notícia é que a inovação depende, sobretudo, de uma profunda reflexão nos procedimentos utilizados dentro do nosso processo judicial e das rotinas da jurisdição. Além disso, é preciso firmar a interlocução com agentes externos, estes muitas vezes trabalhando junto ao Executivo, ao Legislativo, a fim de buscar políticas que otimizem o uso de recursos públicos, melhorem, por conseguinte, a pressão jurisdicional. Pois bem, apenas para ilustrar, destaco as ações que se materializaram e estão sendo desenvolvidas pelos eminentes magistrados Iraci Ribeiro Mangueira Marques, à frente do macro desafio Garantia dos Direitos da Cidadania, e Leonardo Souza Santana Almeida, à frente do macro desafio Aprimoramento da Gestão da Justiça Criminal, e que serão expostas no evento de hoje. Com este ideal em mente e com muita satisfação que trazemos para este evento o autor do projeto Gafanhoto, finalista da 10ª edição do Prêmio Inovário, professor da Fundação Getúlio Vargas e da Infam, e conteudista do CNJ, doutor Jefferson Luiz Quinteiro, juiz de direito do Mato Grosso, que, dentre outras atividades, desenvolveu 2 métodos de gestão judiciária. O método da gestão de resultados, intitulados Ordem, e o método de eliminação de estoques e controle de produção, definido como MESCP. Já encaminhando para a conclusão, cito aqui o ministro Dias Toffoli em sua fala inaugural no 12º Encontro Nacional do Poder Judiciário, ao enfatizar que, aspas, a sociedade deposita muitas esperanças no Poder Judiciário e anseia por resultados. Os cidadãos urgem por prestação jurisdicional eficiente, séria, coerente e previsível. Se a sociedade está em transformação, a justiça também precisa se transformar, fecho aspas. Sem sombra de dúvida, com ferramentas tecnológicas e de inteligência artificial como aliados ao nosso processo judicial, é que estaremos no caminho para mudanças significativas e inovadoras. Com essas palavras, mais uma vez, agradeço a presença de todos neste 10º encontro do Planejamento Estratégico deste Poder Judiciário, com o tema Cultura da Inovação, a melhor estratégia, desejando a todos que o evento seja de veras produtivo. Muito obrigado a todos.